Olá, amigos do canal O Caminho. Mais uma vez eu agradeço a vocês por estarem aqui conosco e hoje nós vamos tentar responder uma pergunta que me fazem com certa frequência. Se Deus é bom e Ele é todo-poderoso, por que Ele permite certos tipos de males? Ao nos depararmos com uma criança com autismo, uma criança sofrendo com um câncer, uma pergunta instintiva que vem à nossa mente é: se Deus pode fazer alguma coisa, por que Ele não faz? Vamos tentar discutir esta e outras questões no vídeo de hoje. Mas antes, eu te peço, se você não é inscrito nesse canal e quer ajudar a divulgação desse tipo de conteúdo, se inscreva e compartilhe aquilo que nós produzimos aqui. Te peço que você abra o seu coração para receber o que vai ser ministrado hoje e que você esteja pronto a aprender junto conosco. Eu já estava me incomodando com essa passagem, com essa mensagem, através dele querer me levar a pensar sobre o que ele quer da minha casa, né? Ele usou aquela passagem do rei Ezequias, quando ele fala para o rei Ezequias botar em ordem a sua casa. Eu pensei que ele estava querendo me dizer uma coisa, mas depois eu fui vendo que tem uma íntima ligação com a questão das promessas, do propósito, da missão, da vocação e da identidade. E aí, esse final de semana, a gente trabalhou isso lá no culto que a gente faz lá em casa e eu vinha falando para eles, né, aquilo que Deus vem ministrando ao meu coração. Eu pensava há um tempo atrás que, como todos sabem, eu tenho 2 filhos autistas, né, que eu com minha esposa, nós tínhamos esse ministério, que Deus tinha um propósito com isso e por isso Ele nos deu certa vocação para trabalharmos isso. Então, o filho do Nilson, que é o meu sobrinho Vinícius, que a gente ama muito também, ele é autista com um grau mais leve, que a gente chama de Asperger, né? Síndrome de Asperger. Hoje em dia não se faz mais essa distinção, é tudo autismo, né? Com um grau um pouco mais leve. E aí minha esposa tem cinco irmãos, né? Entre homens e mulheres. Então já falei de uma, que é a esposa dele, que é a minha cunhada, que é a Carmen, né? Sobraram 4. Desses 4, a mais nova, chama Letícia, ela tem um menino pequeno, está grávida de uma menina, né? E esse menino, a gente também já fica de olho, a gente enxerga certas características, né? Porque a gente tem muitos anos lidando com isso, né? E aí a criança foi diagnosticada com autismo no sábado. Aí gera aquele luto, sofrimento, a mãe... É desilusão, né? É desilusão. E aí, dos outros 3 que sobraram, 2 não têm filhos ainda. O outro que tem filho, que é uma menina, a gente também já via alguns traços nela desde que ela era pequena, mas não tem. E aí ele acabou revelando esse final de semana, por causa dessa irmã, que a menina também tem autismo, foi diagnosticada inclusive. Então eu estou falando aqui de 6 irmãos, 2 não têm filhos, então são de 4 irmãos com filhos. Todos os filhos, todos, são autistas. Cara, eu falei, ok, então talvez tenha um quê genético na coisa, né? Mas não é só isso, irmãos. Eu vou dizer por quê. Minha esposa tem olho verde, né? A esposa dele tem olho azul e os outros irmãos têm olhos pretos. A mãe, minha sogra, tem os olhos verdes. Fazendo aqui uma explicação mais clara, né? Digamos que ela tivesse os olhos verdes, ou alguém mais antigo que ela, nem ela, vamos lá. Antes dela, alguém tinha olhos verdes, pulou uma geração, pulou outra geração, e agora vem uma geração inteira só com os olhos verdes. Estatisticamente, é muito difícil disso acontecer. Eu estou falando de 100% de uma geração, de uma família, Rodrigo. 100% de uma geração, de uma família, tem autismo. E aí eu falei, olha, aquela missão, aquele chamado que eu pensei que era meu e da minha esposa, já não é só meu. Isso
Já não é só meu e da minha esposa, cara. É de uma família. Você percebe que Deus chamou uma família para algo? Ele não chamou um casal para algo, ele chamou uma família inteira para uma coisa. E aí, alguns estavam angustiados, né? Tipo, caramba, será que é uma maldição? Será que é uma maldição hereditária? Eu falei assim, pô, se é maldição hereditária, então aquela passagem de Colossenses que diz que ele rasgou a cédula que era contra nós na cruz, então ela não é verdade. Então, eu ter me convertido, cara, e eu tenho certeza que eu sou convertido, cara. Ah, você tem certeza que você é salvo? Eu tenho certeza que eu sou salvo, cara. Eu tenho certeza que eu tenho um relacionamento com Deus. Eu não tenho dúvida disso. Então, Deus perdeu. Tipo assim, se é uma maldição que Deus não pode tirar, se é uma maldição que Deus não pode remover, então o diabo é mais forte que Deus, cara. Então, se não é uma maldição, e estatisticamente é improvável que isso aconteça numa família inteira, cara, então é um propósito. É a única opção que resta. Então é um propósito, é uma missão. É um instrumento, é uma ferramenta. A pergunta é, o que você vai fazer com esta missão? Com essa ferramenta, com esse chamado, com esse propósito? John Piper ele tem um livro muito interessante que chama Não Desperdice Seu Câncer. Ele teve câncer de próstata e aí a temática do livro é o câncer foi para a glória de Deus. Ele usou o câncer para a glória de Deus. A pergunta que eu faço para minha família é: vamos usar o autismo para a glória de Deus? Ou a gente vai ficar se lamentando porque a nossa família tem autistas? Uma geração inteira de autistas. Uma geração, não estou falando de uma pessoa. Uma geração inteira de autistas. E aí ontem eu li para eles, antes de eu introduzir aqui, voltar ao nosso tema, né? Eu li para eles em Atos 9, em Atos 13 e em Atos 16, sobre a vida de Paulo. Que Ananias é levado até Paulo, e aí ele fala, mas é aquele Paulo que perseguiu, que matou, tá, ninguém confia nele. Aí Cristo fala para ele, olha, vá porque eu escolhi para ser meu instrumento para os gentios e para todo mundo. Né? E me importa que ele sofra por amor ao meu nome. Cara, e a igreja moderna não consegue, às vezes, concatenar isso. Deus já deixou bem claro qual era a missão de Paulo. Olha, eu tenho uma missão para você. E essa missão envolve sofrer. Lembra que eu falei há um tempo atrás, o escolhido não tem escolha? Prove biblicamente. Estou provando, Atos 9. E aí Paulo fez o quê? Já fui chamado aos gentios. Lá vou eu para os gentios. Negativo, ele foi para a Arábia. Na carta Gálatas fala que ele foi para a Arábia, ficou um tempo lá. Fazendo o quê? A Bíblia não fala. Eu vou conjecturar aqui. Um cara que matou, um cara que dizia que ele era o pior dentre os irmãos, o maior devedor entre os irmãos. Como é que você acha que esse cara se sentia logo assim que ele se converteu? Por zelo de Deus. Não era por falta de zelo, não. Por zelo de Deus, ele matou outras pessoas. E a igreja moderna faz muito isso. Por zelo de Deus, pode não matar fisicamente, mas mata espiritualmente algumas pessoas. Paulo foi nesse caminho. Ele estava matando pessoas por zelo de Deus. E aí ele foi se retirar. Depois ele voltou, foi para a igreja de Antioquia. E aí em Atos 13 diz que lá na igreja de Antioquia tinha mestres, né? E profetas. Aí cita alguns nomes, entre eles Barnabé e Paulo. E aí o Espírito Santo vem à igreja e fala assim, me separa Barnabé e Paulo para a missão para a qual eu os escolhi. Ele não fala para a igreja, o Espírito Santo não fala para a igreja, assim, para a missão que é, fazer isso, fazer aquilo. Não, para a missão que eu escolhi. Quem sabia a missão? Paulo. Porque ele falou com Paulo lá atrás, mas ele não falou para a igreja. Paulo sabia qual era a missão dele, qual era a vocação dele e para que ele foi chamado, qual era o chamado dele. Percebem o link que eu estou tentando fazer aqui? Que é importante você discernir quem você é em Deus e para que você foi chamado, para que você acorda todo dia de manhã. E às vezes isso pode envolver ir para um caminho que você não quer, porque Paulo foi chamado para sofrer.
Ah, eu quero sofrer, Deus me deixa sofrer. Não, ninguém escolhe isso, pessoal. Vamos ser sinceros. Você se alegra por ser achado digno de estar cumprindo uma missão. Em nome de Deus, ter sido escolhido. E eu digo escolhido, não tem escolha? Em Atos 16. Aí Paulo fala assim, vou para a Ásia. Aí ele disse que o Espírito Santo não deixou ele entrar na Ásia. Aí fala, então vou para Bereia. Aí diz que o Espírito de Jesus não deixou ele entrar na Bereia. E aí aparece, ele tem uma visão de Macedônia, né? Salva-nos, aí ele vai para Macedônia. E aí, em alguns momentos, nesta missão de sofrimento, a gente vai ver Deus atuando para que não seja feita a tua vontade, mas seja feita a vontade de quem? Dele. De novo, o escolhido tem escolha? Paulo teve escolha? Não, ele escolheu ir para a Ásia. Deus falou, não vai para a Ásia. Ele não teve escolha, irmãos. E aí a pergunta é o seguinte, ele sabia qual era a missão dele? Sabia. Sabia qual era o propósito? Sabia. E mesmo assim teve um momento que ele quis fazer a vontade dele? Teve. E Deus está se preocupando com a vontade dele? Não, Deus está se preocupando com qual é a missão. Por quê? Porque a missão, o compromisso de Deus era o quê? Usar Paulo como instrumento para alcançar os gentios. Aí uma coisa que eu nem falei ontem no estudo lá de casa, eu falei depois com ele, né? Paulo, cara, depois ele foi para a Ásia. Percebe? Mais para frente ele foi para a Ásia. Ele lançou as pedras fundamentais das igrejas da Ásia. Ou seja, não é que Deus não queria que ele não fosse para a Ásia, mas Deus tinha um tempo e um lugar para Paulo. Naquele tempo e naquele lugar, ela poderia estar na Macedônia. Em outro tempo, ele estaria na Ásia. Então, você, finalizando essa introdução para a gente partir, voltar para o texto que a gente estava estudando antes, que era Gênesis, né? Você está exatamente aonde Deus quer que você esteja. Vivendo aquilo que Deus quer que você viva. No tempo que Deus quer que você viva. Se você está aqui hoje, em Brasília, se você está servindo onde você está servindo, no meu caso, se eu estou servindo no Emaé, morando na casa que eu estou morando, me reunindo com as pessoas que eu estou me reunindo, é porque Deus quer que eu esteja aqui hoje. Pode ser que amanhã Deus me leve para outro lugar, mas hoje Ele quer que eu esteja aqui. E aí qual é o grande mal? O grande mal é o cristão que não vive o hoje. É o cristão que vive ou no ontem ou no amanhã. Grandes males da humanidade, passado e futuro. Passado. Ah, nossa, era tão bom aquilo que Deus fez, era tão bom aquele lugar que eu estava, era tão bom aquela experiência que eu tive, e você não vive hoje. Ou futuro, né? Não, quando eu for para tal lugar, aí vai ser bom. Quando acontecer tal coisa, aí Deus vai fazer. E aí o cara não vive hoje, porque ou ele está preso antes, ou ele está na expectativa de um depois que ele nem sabe se vai chegar. Por isso que Tiago fala assim, olha, aqueles que dizem, né, que amanhã iremos, faremos isso ou aquilo, tal jactância é maligna. Por quê? Porque isso te afasta do relacionamento de um Deus que está com você aonde? Hoje, aqui e agora. Cara, enxergue isso aonde? Enxergue isso no Êxodo. Aquele povo saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Aí, por que Deus se desagradou da murmuração daquele povo? Porque ou eles estavam no ontem, né? Ah, o Egito era tão bom, né? O Egito era tão bom, nós, a gente comia os pepinos, né? A gente estava lá. Ou o cara estava no amanhã. Quando a gente chegar na Terra Prometida, aí vai ser bênção. Né? Sendo que Deus estava com eles no hoje, na ocasião. Estava naquele momento, gerando algo. Por que eles estavam no deserto, irmãos? Eles estavam no deserto porque Deus queria gerar algo neles. Então eles estavam muito preocupados com o ontem que passou ou com o amanhã que ia chegar, mas não estavam vivendo o caminho. E Deus queria gerar algo no caminho. Deus gerou uma nação no caminho. Deus gerou servos no caminho. Deus gerou pessoas conforme a sua imagem, a sua semelhança no caminho. Então, se eu posso exortar vocês a alguma coisa, vivam o hoje
com Deus. Abracem aquilo que Deus deu para vocês hoje. Se foquem 100% naquilo que vocês estão fazendo hoje. Vocês estão aqui agora no culto, é 100% focado no culto, no estudo. Quando você vai para o trabalho, é 100% focado em produzir. Por quê? Porque o teu trabalho é culto. A gente estava até vendo isso ontem. O teu trabalho é culto. Bem, amigos, é isso. Espero que essa palavra tenha sido útil para a edificação de cada um de vocês que está ouvindo. Se você ainda não é inscrito nesse canal e gostaria de contribuir com essa obra, com este ensino, eu te peço, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo, comente nos vídeos, interaja, para que a gente possa, juntos, edificar outras vidas, ajudar na renovação do entendimento de mais pessoas e ajudar nas transformações que nós gostaríamos de ver na sociedade em que nós estamos inseridos. No mais, pessoal, esperem novos vídeos e que juntos possamos ajudar a edificar a obra que Deus tem reservado para todos nós. Um abraço para vocês e estamos juntos no caminho.